Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 280 nessa manhã de segunda-feira. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Chegamos na nossa reta final das 300 lives. Hoje, live 280, e vamos falar novamente de um tema que é decorrente dessas frases, né? As frases prontas, esses chavões, né? Esses bordões que eu costumo dizer aqui, que muitas vezes vão tomando conta da nossa vida, vai virando uma verdade absoluta e a gente não para analisar o quanto isso ainda faz sentido ou não, né? E aí, para isso, eu trouxe uma frase aqui que foi dita pelo padre Fábio de Mello no feed dele ali uns dias atrás, e aí ilustra um pouco assim do quanto algumas coisas trazem uma certa confusão, dependendo de quem está lendo essa frase, reforça algumas crenças que muitas vezes pode não estar ajudando a pessoa, porque talvez ela tenha interpretado, levado isso de uma forma muito generalizada, né? Então, essa frase dizia o seguinte, eu anotei aqui para poder compartilhar com vocês. Essa frase dizia o seguinte: desistir é um direito de toda pessoa, pois não é justo em nome de uma pressuposta coragem para levar adiante um projeto que não nos realiza. A vida é curta demais para ser gasta com expectativas alheias. E aí é essa última parte da frase que eu tirei aqui para conversar hoje com vocês, né? A vida é curta demais para ser gasta com expectativas alheias. Então, né, quem nunca aqui escutou coisas do tipo, né? Você não deve ficar atendendo às expectativas alheias, né? Você deve se preocupar com você, você deve cuidar daquilo que é interessante para você, né? E os outros não tem que ficar sendo, né, ali as suas expectativas dos outros não deve ser aquilo que você tem que ficar atendendo, né? Porque senão você vai desperdiçar a sua vida. E aí, lógico, né? Isso é uma coisa que dá ali uma certa coceirinha no coração da maioria das pessoas, porque já existe, né, disseminada essa coisa, né, de que não, tem que pensar em você primeiro, né, depois senão você fica fazendo tudo para os outros e aí não vive a sua vida. E aí a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Muito cuidado, né? Parece muito bonito quando a gente fala, não tem que dar bola para as expectativas dos outros e tal. Isso é o que normalmente é disseminado por aí, né? E eu já estava querendo falar sobre isso já há algum tempo, né? E segundo ali o nosso glorioso padre Fábio de Mello, as expectativas dos demais é uma das maiores, né? Depois ele continua o texto ali, né? Então ele fala que é uma das maiores causas de neuroses, tristezas e alienação que a gente pode enfrentar, né? Então, para isso a gente precisa aqui, antes de tratar sobre esse assunto, né, a gente precisa fazer uma ode sobre as expectativas alheias, né, e entender, assim como muita coisa, né, principalmente essas frases prontas, né, que a gente ouve por aí, a gente precisa, uma coisa que a gente precisa ter uma habilidade em fazer, e isso vale para todos, né, que é colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Quando a gente está diante de algo que parece uma verdade absoluta, que está ali meio que querendo nortear a nossa vida, a gente deve fazer uma pausa, dar um passinho para trás e conseguir colocar as coisas no lugar certo, né? Não é sair refutando e dizendo, não, isso aqui não presta, isso aqui não serve, e também não fazendo com que isso seja o verdadeiro farol da nossa vida. Antes de fazer isso, não que em algum momento você não decida, né, e que não tenham coisas que podem ser realmente o seu norte, né? Mas antes disso a gente deve ter uma certa calma e olhar realmente e colocar as coisas no seu lugar certo, né? Então, quando a gente está falando de expectativas alheias, se a gente for olhar francamente, né, para a nossa vida, para a vida dos demais, né, não seria muito absurdo a gente chegar à conclusão que em certas etapas do nosso amadurecimento humano, né, em certos momentos da nossa vida, as expectativas dos outros, as expectativas alheias, ela pode servir sim como um verdadeiro motor para a nossa vida, né? Ela pode ser um motor condutor da nossa vida, atender a expectativa dos outros, né? Agora, o que a gente não pode confundir, né? Que ao dizer isso, de repente muita gente vai, não, como assim? A gente não deve se nortear pelas expectativas dos outros. A gente tem que entender o seguinte, fazendo uma metáfora aqui, motor não é a mesma coisa que mapa. Uma coisa é o motor e uma coisa é o mapa por onde a gente pode percorrer. O motor é como se fosse um cavalo que puxa uma carruagem, né? E o que puxa essa nossa carruagem, muitas vezes, né, é esse motor chamado expectativa alheia.
né? Deveria ser, é óbvio que isso não deveria ser o nosso mapa, né? Não deveria ser, por exemplo, o nosso chamado. Num mundo ideal, por exemplo, esse não deve ser o nosso chamado, a nossa própria consciência, a nossa própria vocação. Não é nesse sentido que eu estou falando. No entanto, se a gente for analisar francamente, se a gente for olhar com calma para devidas situações, para momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, isso parece, né, que aquilo ali parece estar um pouco obscuro, que a gente não sabe muito para onde a gente ir, a gente não ouve a nossa própria voz, acaba tendo que ouvir muitas vezes a voz alheia, as expectativas dos outros. E não tem nada de errado nisso, né? Porque se muitas vezes a gente se sente perdido numa estrada, né? Poxa, é a voz dos outros, é a expectativa alheia dos demais, né, que vai nos nortear. Às vezes é a expectativa dos nossos pais, às vezes é a expectativa dos nossos chefes, às vezes é a expectativa dos nossos vizinhos, né? Às vezes é o que esse motor tá na expectativa dos outros, né? Então, né, numa ordem de sabedoria, a gente deveria saber, né, a gente deveria saber que a gente não deve desperdiçar nada daquilo que nos move, né? Isso é uma técnica, inclusive, do Tai Chi Chuan, né? Técnica de várias artes marciais, né? Às vezes, um lutador, ele aproveita a força do adversário para derrubá-lo, né? Então, muitas vezes é isso. Se a gente não tem esse norte, se a gente não tem essa consciência, se a gente não tem esse chamado, muitas vezes o que vai nos mover é a expectativa do outro, né? Então, o primeiro lugar que a gente precisa entender aqui, né? Não devemos desperdiçar, né, as expectativas alheias como um motor. Não sair refutando já logo de cara, né? O que seria muito alienante, né? O que seria muito neurotizante, né? O que faria que a gente se entristecesse de fato é se as expectativas dos outros estivessem sempre no primeiro plano das nossas decisões, né? Para nossa tomada final de decisão. Aí sim, aí beleza, aí é um momento da gente se preocupar, né? Agora, eu conheço muita gente que decidiu fazer, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que eu conheci, né, que eu atendia como cliente, que em algum momento da vida dela, quando ele era adolescente, né, ele decidiu fazer um vestibular na área de engenharia, e a motivação principal dessa pessoa, né, porque ele tinha um certo, né, como se diz, né, um complexo de inferioridade, e aí o que movia ele a fazer esse vestibular, que era um vestibular difícil para entrar numa faculdade pública lá, era poder provar para uma pessoa que era da família dele, né, especificamente sua tia, de que ele tinha a mesma capacidade dos seus primos, né? Então ali ele tinha, não sei daí entrar em detalhes, né, se foi o que de fato aconteceu, era somente um significado dele, mas em um momento da vida dele ele fez essa escolha, né, para poder, né, conseguir provar, né? Essa era a motivação dele, era uma expectativa alheia. Na verdade, nesse caso não era a expectativa da sua tia, né? Mas era uma expectativa dele em relação à sua tia, que ele queria provar ali para aquela pessoa de que ele tinha, né, uma certa capacidade, né? Então ali a gente está diante de uma expectativa extrínseca, né, que muitas vezes pode ser por inveja, por raiva, por qualquer coisa que não seja tão positiva assim. No entanto, né, essa motivação que ele teve nesse momento da vida, apesar de totalmente viciada, ajudou com que o colocasse num lugar, de certa forma, interessante, né? Porque era um posto ali totalmente disputado, ele se esforçou, ele trabalhou a capacidade dele e ele conseguiu alcançar aquilo ali. Num dado momento da vida, aquilo ali foi o que motivou ele e ele chegou numa profissão motivado por isso. Agora, o que é o problema, né? O problema seria ser, dali para frente, todas as motivações da vida dessa pessoa passasse a ser essa, né? Sei lá, agora eu vou fazer um mestrado para mostrar para minha tia que eu posso. Agora eu vou fazer um doutorado para mostrar para minha tia que eu posso. Agora eu vou casar para provar para minha tia. Eu vou ter filhos para provar. Aí sim, aí isso seria triste, isso seria neurotizante. Mas num dado momento da vida, aquela coisa, eu não sei muito para onde ir, então, poxa, essa foi a motivação. Então não dá para descartar totalmente a utilidade que isso tem muitas vezes na nossa vida, né? O problema é quando isso vira o centro, como eu vivo dizendo aqui, né? A gente não pode cair naquela síndrome, né? Naquela síndrome de encruzilhada, naquela dicotomia, né? Ou é tanto para um lado, tudo para um lado, ou é tudo para o outro. Às vezes a gente pode articular algumas coisas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né, é não ficar demonizando as coisas por aí à torto e direito, só porque existe um chavão aí, né? Só porque tem pessoas falando isso daí
por aí. Então, seja a melhor versão de si mesmo, né? Você tem que viver a sua vida e não a vida do outro. Olha, teoricamente isso é o ideal mesmo, o ideal é que seja assim mesmo. Agora, na vida prática, né? Na vida humana, na vida concreta, né? Pegada nesse chão, colado nesse mundo, na vida que a gente experimenta de verdade, em grande parte das vezes a gente é motivado pelas motivações realmente inferiores, né? Então, por esses inputs, né, esses insights, essas informações que vêm, né, do lado de fora, seria estúpido dizer, né, não, isso aqui é uma coisa que não me atinge, eu sou o bonzão, né, então nada do que vem externamente, nada do que os outros estão fazendo me atinge. Olha, é meio raro, francamente falando, né, se a gente for analisar, né, todas as pessoas que a gente convive, é meio raro alguém que diz de fato assim, né, com uma verdade realmente, né, dentro do peito, né, que a gente consegue olhar e sentir isso realmente. É raro, são raras as pessoas que chegam e conseguem dizer, olha, eu encontrei minha vocação, né, eu sei aquilo que eu nasci para fazer. Né? Muitas vezes quando a gente vê alguém que fala isso é por uma insegurança, né? Porque sente uma certa insegurança em dizer que não sabe, né? Não está afim ali de dar uma resposta humilde e verdadeira, né? Poucas pessoas vão se olhar no espelho de verdade e dizer assim, ó, eu sei quem sou, né? Aquela frase lá do livro, né, do Dom Quixote, né, de eu sei quem sou. Dificilmente a gente vai conseguir, né, estar diante de uma pessoa que sabe de fato, né, dizer quem ela é, qual é a sua vocação, aquilo que ela nasceu para fazer, com toda essa certeza. Então essa articulação, né, entre o vetor, né, para onde eu estou indo, e a minha instalação, né, a minha circunstância, né, a maioria vai reagindo mesmo, né, aos gatilhos, vai vivendo em meio ao caos, em meio à confusão e vai se perfazendo ali, né? Parte da nossa biografia, ela vai sendo formada assim mesmo, né? Através de confusão, através de coisas que a gente não estava esperando, através de imprevisibilidade. Se a gente olhar para a vida concreta realmente, não para um mundo ideal que a gente idealiza, mas, né, se a gente olha para o dia a dia, como a vida é realmente, francamente, a nossa biografia ela vai se perfazendo às vezes dessa forma. E não tem nada de errado nisso, né? A gente ficar querendo alcançar, né, o mundo perfeito. Então, óbvio que o ideal é que a gente busque isso cada vez mais, que a gente tenha uma certeza, né, que a gente ouça cada vez mais a nossa voz e menos, né, a voz dos outros. Mas tem momentos que a vida pede isso, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado antes de sair por aí dizendo, né? Então, para a gente já se dirigir para o final aqui, a gente deve ter um cuidado antes de sair por aí dizendo, né? Não, eu não dou bola para as expectativas dos outros, né? Francamente falando, bela bosta você falar isso, né? Grande coisa você falar isso, não te engrandece em nada, né? Então, não sei qual o valor que tem, né, na sua vida, né? Não ontologicamente, óbvio, né? Precisa falar aqui, né, como ser humano, como ontologicamente falando, todos nós temos o valor, né, desde a nossa concepção. Agora, mas no sentido de autoconsciência mesmo, né? Francamente falando, né? É difícil a gente ver alguém que consegue dizer assim, olha, eu consegui articular todo o meu ser com a consciência, né? Com a circunstância concreta, né, diante dos critérios claros, né, segundo a minha consciência, acolhendo a graça com vistas à felicidade eterna. Ora, quem é que consegue fazer isso hoje em dia nesse nível de clareza? Difícil, é raro encontrar uma pessoa assim. Então, se a gente não tem isso, se a gente não tem isso de uma forma muito clara, né, que é o ideal a ser buscado, mas enquanto a gente não tem toda essa autoconsciência, às vezes a gente vai se guiar realmente pela expectativa alheia. E digo mais, hein, às vezes a expectativa alheia é que traz a nossa maturidade, né? Imagina, por exemplo, né, vou dar um exemplo tolo, né, mas ontem mesmo eu estava diante de uma situação em que tinha uma pessoa que em algum momento podia precisar de mim, né? E aí eu estava ali com o meu telefone fazendo os meus afazeres, mas daqui a pouco, em algum momento, essa pessoa precisou me chamar. Era uma situação que podia ser de urgência. Imagina se eu ficasse pensando, não vou dar bola, porque era uma pessoa que realmente estava precisando. Então eu estava ali à disposição. Isso vai fazendo parte, inclusive, da nossa missão. Isso vai fazendo parte, inclusive, daquilo que a gente, do cumprimento do nosso dever, né? Então imagina, né? Se eu ficasse assim pensando, não, olha, deixa eu aqui fazer minhas coisas primeiro, porque depois eu vou ver, né, o que precisa ser atendido. Às vezes essa pessoa é alguém da sua família, às vezes essa pessoa é teu marido, é tua esposa. Às vezes essa expectativa que você precisa corresponder é a expectativa de um dono de uma empresa que você trabalha, que está ali pagando o teu salário e óbvio que ele tem uma expectativa de que o seu trabalho seja realizado.
Imagina, né? Não, o meu marido, a minha esposa tem expectativa de que eu seja fiel, mas como eu não dou bola para as expectativas alheias, então eu vou pensar em mim e vou fazer o que eu quiser. Se eu me interessar por uma dama, se eu me interessar por um moço ali na esquina, eu vou fazer o que quiser, né? Porque está na minha cabeça, porque eu não estou aqui no mundo para, né, atender expectativas alheias. Mas que grande bobagem, né? É óbvio que, poxa, tem um filho ali precisando de ti, né? Tem um filho recém-nascido, tá ali, precisa alimentar ele, precisa limpar ele, precisa dar banho. É óbvio que tem uma expectativa ali alheia. E óbvio que o cumprimento do nosso dever passa por isso. Então tem que ter um certo cuidado antes de sair por aí, né, comprando uma frase como uma verdade absoluta, né, eu não dou bola. Então reforçando isso, né, que a gente tenha uma certa atenção, um certo cuidado em relação a isso, para que a gente possa sim fazer uma articulação entre aquilo realmente que é a nossa vocação, aquilo que está realmente dentro da gente, a nossa própria voz, e também cuidar com as expectativas alheias que muitas vezes precisam ser atendidas sim, né? Não sair por aí refutando isso. Então essa foi a mensagem da live de hoje, espero que tenham gostado, compartilhem com mais pessoas. Essa foi a nossa live número 280, mais tarde estaremos aqui novamente para a live 281, tá bom, pessoal? Um ótimo começo de semana e de segunda-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!